Seria maravilhoso se a vida nunca te tentasse. Se você pudesse ir dia após dia improvisando e fazendo sempre a coisa certa. Mas o mundo não é assim. No final, acabamos cometendo erros ou ações das quais nos arrependemos depois. O estoicismo, em teoria, é uma filosofia. Na prática, é um conjunto de regras de vida. Os estoicos acreditavam que a vida era complicada e cheia de situações que nos testariam. Então eles criaram regras para ajudar a nos manter no caminho certo. Neste vídeo, vou falar sobre 11 regras históricas que estabeleci para me tornar a melhor versão de mim mesmo. Essas 11 regras foram criadas pelos filósofos estoicos há mais de 2000 anos e têm sido úteis para muitas pessoas ao longo da história. Então te convido a ficar até o final para aprender todas as regras, para poder aplicá-las em sua vida. Antes de começarmos, eu agradeceria se você deixasse um like no vídeo. Assim você pode me ajudar a continuar divulgando essa filosofia. Se você não é inscrito, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Regra 1. Conquiste suas manhãs. Um dos melhores momentos das meditações de Marco Aurélio é a discussão que ele tem consigo mesmo no início do livro 5. Ele sabe que precisa sair da cama, mas quer desesperadamente ficar sob os lençóis quentes. É fácil de entender, mas também é impressionante. Marco Aurélio não precisava sair da cama. Na verdade, ele não era obrigado a fazer nada. Muitos imperadores antes dele delegaram as tarefas do governo, para se concentrar apenas em viver uma vida cercada de luxo. No entanto, Marco Aurélio se esforçou para não cair nessas tentações e cuidar de suas tarefas, bem cedo pela manhã. Pois Marco Aurélio sabia que vencer as manhãs era a chave para vencer o dia e vencer na vida. Ele sabia muito bem que um dia bem começado é um dia produtivo. Eu, pessoalmente, tomo essas 3 ações para ter uma manhã produtiva. 1. Escrever em um diário. Assim que acordo, escrevo as coisas que tenho que fazer durante o dia. E escrevo um pequeno texto de reflexão sobre o dia anterior, onde escrevo as coisas que fiz bem e as coisas que fiz mal, para ficar ciente do que tenho que melhorar. O registro no diário me permite criar um hábito todas as manhãs e refletir sobre minha vida. Isso me faz lembrar do que preciso fazer e como preciso agir. 2. Praticar esportes. Você não precisa praticar esportes com muita intensidade. Por praticar esportes, quero dizer se mexer. Faça uma caminhada, vá à academia, faça uma corrida, o que você quiser, desde que o ative fisicamente. Ele o acordará e deixará sua mente tranquila e pronta para a terceira ação. 3. Concentre-se no trabalho. Depois de realizar as 2 ações anteriores, estou pronto para me concentrar na tarefa à minha frente. Regra 2. Concentre-se no que está sob o seu controle. Os estoicos enfatizam muito o foco nas coisas que podemos controlar e o esquecimento das coisas que não podemos controlar. Entender isso vai te deixar muito mais prático, e você vai perder menos tempo se preocupando com coisas que não merecem. Compreendendo isso, você evitará muitas frustrações e situações de sofrimento, e saberá no que vale a pena focar para alcançar os objetivos que se propôs. Um exemplo claro está nos esportes. Você controla como joga, porém você não controla se ganha, se o adversário é respeitoso, se o público torce por você ou não. Quando você perceber isso e começar a focar no seu jogo ao invés dos outros, provavelmente conseguirá um desempenho muito melhor. Aplique o mesmo a todas as situações em sua vida. Regra 3. Não sofra por problemas imaginários. Na vida, as situações de incerteza vão gerar pensamento que nos farão sofrer. Isso é algo totalmente normal. Mas se pensarmos bem sobre isso, a maioria das situações negativas que imaginamos que podem ocorrer nunca acontecerão. Nas palavras de Sêneca, estamos mais assustados do que feridos e sofremos mais com a imaginação do que com a realidade. Tente se concentrar no presente e mantenha a calma. As chances são de que a coisa ruim que você imagina que pode acontecer com você não acabará acontecendo. Regra 4. Trate o sucesso e o fracasso da mesma maneira. Marco Aurélio tinha uma metáfora interessante. Ele disse que todos os homens são como uma rocha. Ele jogava a pedra para o alto e dizia: ele não ganha nada subindo, nem perde nada descendo. Continua a mesma rocha. Se o dia começa com uma promoção ou termina com uma demissão, você continua a mesma pessoa. Na verdade,
As situações negativas da vida costumam nos ensinar muitas coisas. Por isso são ainda mais úteis do que situações positivas. Sinta-se grato por tudo o que acontece com você. Não importa se é bom ou ruim, porque não importa o que aconteça. Você continua o mesmo e poderá aprender com qualquer situação. Regra 5. Faça apenas uma coisa todos os dias. Esta regra não deve ser aplicada literalmente. Ao fazer uma coisa todos os dias, quero dizer duas situações. A primeira é para pessoas que vivem sem objetivos. É importante focar em um objetivo, a ser alcançado a cada dia. Por menor que seja, viver sem objetivos transforma uma vida potencialmente extraordinária em uma vida medíocre. A segunda é para as pessoas com muitos objetivos. Ter grandes ambições não é ruim, mas concentre-se em dar um passo de cada vez. Focar em muitas coisas ao mesmo tempo pode fazer você perder o foco do que é realmente importante. Com essa regra, convido você a tentar atingir pelo menos uma meta que você definiu para si mesmo todos os dias. Não importa se é algo básico ou algo muito complexo, esforce-se para alcançá-lo. Regra 6. Não procure o caminho mais fácil. Sempre que quiser conseguir algo, lembre-se de que não existe um caminho fácil para alcançá-lo. Na vida, as coisas que valem a pena são alcançadas com esforço. Pense em alguém que você considera bem-sucedido e leia sua biografia. Você verá que tudo o que essa pessoa conquistou foi conquistado com muito trabalho e disciplina. Na verdade, essa é a chave para o sucesso. Caminhos difíceis constroem seu personagem. Eles fazem você aprender com seus erros e encorajam a perseverar. A diferença entre aqueles que alcançam grandes objetivos e aqueles que não o fazem é a sua tolerância ao esforço e ao sacrifício. Qualquer um pode escolher o caminho mais fácil. É por isso que são poucos os que sempre alcançam o que se propõem a fazer. Regra 7. Pergunte a si mesmo se algo é necessário. Reserve um momento para refletir sobre as coisas que você faz na vida. Pergunte a si mesmo: o que estou fazendo é necessário? Você vai perceber quantas coisas fazemos e queremos em nossas vidas totalmente dispensáveis. Quanto tempo perdemos com essas coisas que na verdade não nos trazem nada? Como saber se o que fazemos é necessário? Pergunte a si mesmo: por que você faz as coisas que faz? Encontre uma razão valiosa, algo que valha a pena. Se você não encontra esse motivo valioso, o que você faz é desnecessário em sua vida. Regra 8. Ame seu destino. Nem sempre as coisas saem do jeito que queremos. É um fato da vida. Como disse Sêneca, a fortuna se comporta como bem entende. A sua própria vida era a prova disso. Problemas de saúde interromperam sua carreira política. O imperador o exilou. Ele conseguiu retornar, apenas para que a mesma coisa acontecesse com ele novamente. Quase tudo estava fora do controle de Sêneca. A única parte que dependia dele era como ele decidiu ver esses eventos, o que ele decidiu fazer com eles. Ele escolheu vê-los como uma coisa boa. A vida vai fazer você viver situações boas e ruins. Cabe a você decidir como lidar com elas, seja para buscar o lado positivo das coisas que acontecem ou para viver em constante arrependimento. Regra 9. Converse com os mortos. O fundador do estoicismo, Zenão de Cítio, visitou o oráculo depois de perder toda a sua riqueza, para encontrar inspiração sobre o que fazer no futuro. O oráculo disse a ele: para viver uma vida boa, você deve falar com os mortos. O oráculo estava se referindo à leitura. Convidou Zenão a ler os livros dos filósofos que viveram antes dele. A leitura é uma ferramenta incrível. Dá a você a capacidade de ler os pensamentos e opiniões de pessoas que viveram há milhares de anos. Vivemos em um mundo onde todos os dias procuramos as novidades. E isso nos faz esquecer o velho. Não há nada de errado com as coisas novas que estão aparecendo, mas não devemos esquecer a quantidade de conhecimento vital que está escrito nos livros. Temos o poder de conversar com as maiores mentes do passado, que com sua experiência podem nos guiar e nos ajudar em nossas vidas. O pior é que milhões de pessoas no mundo optam por rejeitar esse superpoder. Aproveite isso. Nunca foi tão fácil ter tanto conhecimento antigo como agora, graças à internet. Regra 10. Seja duro consigo mesmo e compreensivo com os outros. É importante lembrar que os estoicos têm regras rígidas, têm opiniões fortes sobre o que é certo e o que é errado. Mas, e este é um grande mas, temos que ser compreensivos e perdoar
daqueles que foram, como escreve Marco Aurélio, afastados da verdade. Esta é a chave. Seus padrões são para você. Isso não quer dizer que permitimos que as pessoas ajam injustamente ou perversamente, mas não precisamos julgar todos que não se comportam exatamente da maneira que queremos. Nesse caso, a melhor coisa que podemos fazer é dar o exemplo. Se você quer mostrar a alguém que ela está agindo de maneira errada, esforce-se para agir da maneira certa e mostre a ela. Esta é a melhor maneira de causar impacto em alguém e mudar sua mentalidade. Pode levar algum tempo, mas, mais cedo ou mais tarde, eles começarão a mudá-lo. Regra 11. Lembre-se de que você morre todos os dias. Nas palavras de Sêneca, este é o nosso grande erro, pensar que olhamos para a morte. A maior parte da morte já passou. Todo o tempo que passou é propriedade da morte. É fácil ver a morte como algo distante. Pensamos na morte como um evento que nos acontece em algum momento da vida. É algo estacionário, qualquer que seja a data em que ocorrerá. Todos os dias nos aproximamos dela, lenta ou rapidamente, dependendo de nossa idade e saúde. Sêneca considerou que essa era uma maneira errada de pensar sobre a morte, que era uma visão errônea que levava a muitos mau hábitos e a uma vida ruim. Pelo contrário, ele disse que a morte era um processo que estava acontecendo conosco agora. Morremos todos os dias, mesmo enquanto você assiste a este vídeo. O tempo que está passando nunca mais vai voltar. Esse tempo, disse ele, pertence à morte. A morte não está à distância, está conosco agora. É o ponteiro dos segundos no relógio. É o pôr do sol. Quando a seta do tempo se move, a morte continua a reclamá-la a cada momento que passou. O que devemos fazer sobre isso? A resposta é: viva. Vive enquanto pode. Procrastinar nada. Não deixe nada inacabado. E aproveite ao máximo o tempo, enquanto ele ainda pertence a você. O que você achou dessas regras estoicas? Você acrescentaria mais alguma? Estou ansioso para saber sua opinião nos comentários. Pessoalmente, eu tento aplicar essas regras em minha vida, no entanto não é fácil, e muitas vezes eu esqueço. Tento anotar em algum lugar e me lembrar. O estoicismo não é um caminho fácil, assim como a vida exige muito esforço e disciplina, mas vale a pena. Até a próxima vez.